A curiosidade tem sido o motor que impulsionou a humanidade a explorar os confins do conhecimento. Desde tempos imemoriais, olhamos para o céu, para o oceano e para o nosso próprio entorno, buscando respostas para perguntas que nos deixaram intrigados. Mas, o que acontece quando encontramos mistérios que parecem não ter solução? Essas perguntas nos levam a uma viagem fascinante, onde a ciência e a vida se entrelaçam em um intricado tapete de enigmas. Por que, apesar de nossos avanços tecnológicos e científicos, há fenômenos que continuam sendo um quebra-cabeça? O que realmente sabemos sobre nosso universo e sobre nós mesmos? Neste vasto cosmos, cheio de estrelas e possibilidades infinitas, há mistérios que persistem apesar dos esforços de gerações de cientistas, filósofos e curiosos. Como é possível que, com tantos telescópios apontando para o céu e tantas sondas explorando outros mundos, não tenhamos encontrado sinais claros de vida extraterrestre? A paradoxo de Fermi nos faz questionar se estamos sozinhos no universo ou se há outras civilizações nos observando, ocultas na escuridão do espaço. E falando de origens, você já se perguntou de onde vem a água em nosso planeta? Alguns dizem que chegou através de cometas ou asteroides, enquanto outros sugerem que poderia ter emergido do próprio interior da Terra. Este mistério nos convida a refletir sobre o que realmente conhecemos acerca de nosso lar. Mas nem tudo se limita à Terra. O Triângulo das Bermudas, uma área misteriosa no oceano, tem sido cenário de numerosos desaparecimentos inexplicáveis. Apesar das inúmeras teorias que tentam explicar esses fenômenos, a verdade continua sendo esquiva. Que segredos guarda essa vasta extensão de água? E no âmbito do cosmos, a energia escura se apresenta como outro enigma. Acredita-se que seja a força que impulsiona a expansão acelerada do universo, mas sua natureza continua sendo um mistério. O que é essa energia que compõe a maior parte do cosmos e que ainda não conseguimos compreender? A história da vida na Terra também está cheia de interrogações. A extinção dos dinossauros, um evento que mudou o curso da vida, ainda guarda segredos sobre como e por que ocorreu. Foi realmente um meteorito o responsável? Ou há outras forças em jogo que ainda não descobrimos? E se olharmos para a origem da própria vida, nos deparamos com uma das perguntas mais profundas da ciência. Como surgiram as primeiras moléculas que deram origem à vida? Este mistério fundamental nos leva a questionar nossa existência e a natureza mesma da vida. À medida que aprofundamos no universo, encontramos mais interrogações. Onde está a matéria bariônica perdida que os modelos cosmológicos preveem? Por que os animais parecem ter uma consciência que ainda não compreendemos totalmente? O que há por trás do brilho do magnetismo terrestre e da inversão de seus polos? Cada mistério que encontramos é um lembrete de que, apesar de nossas conquistas, ainda há muito a descobrir. A ciência é uma jornada contínua de busca e exploração, um caminho cheio de perguntas que alimentam nossa curiosidade. A essência do nosso ser humano nos impulsiona a buscar respostas, a desvendar o desconhecido e a compreender melhor o universo que habitamos. Assim, enquanto exploramos esses mistérios não resolvidos, lembremos que cada pergunta que formulamos nos aproxima um pouco mais da verdade. A curiosidade é o farol que ilumina nosso caminho e, na busca por respostas, encontramos nossa conexão com o cosmos. Você já parou para pensar na imensidão do universo? Em um espaço tão vasto, cheio de estrelas, planetas e galáxias, surge uma interrogação que tem intrigado cientistas e filósofos igualmente. Onde estão todos os extraterrestres? Essa pergunta é conhecida como a paradoxo de Fermi, em homenagem ao físico Enrico Fermi, que na década de 1950 levantou uma questão simples, mas profunda. Se o universo é tão grande e antigo, por que não encontramos sinais de outras civilizações? Imagine um cosmos povoado por bilhões de estrelas e planetas, muitos dos quais poderiam abrigar vida. Apesar dessa possibilidade, nunca recebemos uma mensagem clara de uma inteligência alienígena. O que isso nos diz sobre nossa própria existência? Estamos sozinhos em um universo que parece estar repleto de potencial? A paradoxo de Fermi desafia nossa compreensão da vida no cosmos e nos obriga a questionar nossas suposições sobre a vida extraterrestre. Uma das hipóteses mais intrigantes é que civilizações avançadas tendem a se autodestruir. À medida que a tecnologia avança, também aumentam os riscos associados a ela. Poderia ser que, ao longo da história do universo, muitas espécies tenham alcançado um alto grau de desenvolvimento apenas para se extinguir antes de poderem se comunicar conosco?
Essa ideia pode parecer sombria, mas também levanta uma reflexão importante sobre nossa própria evolução e os perigos que enfrentamos como humanidade. Outra possibilidade é que civilizações avançadas sejam extremamente raras. Talvez a vida inteligente seja um fenômeno tão excepcional que as probabilidades de existir outra civilização em um momento e lugar coincidentes com o nosso sejam mínimas. Isso nos leva a perguntar: que fatores são necessários para que a vida inteligente surja? Estamos no lugar certo, no momento adequado, ou somos simplesmente uma raridade em um mar de estrelas vazias? Também existe a teoria de que civilizações avançadas encontraram formas de se comunicar que são completamente diferentes das nossas, utilizando tecnologias que ainda não conseguimos compreender. O que aconteceria se elas estivessem enviando sinais constantemente, mas não temos a capacidade de detectá-los? Essa ideia nos empurra a considerar a possibilidade de que estejamos cercados por um universo cheio de vida, mas sem as ferramentas adequadas para percebê-lo. Por outro lado, está a hipótese do grande filtro. Esse conceito sugere que há um obstáculo crítico na evolução da vida que impede que civilizações cheguem ao ponto de se comunicarem entre si. Esse filtro pode estar no passado, como a dificuldade da vida para surgir, ou no futuro, como a tendência a se autodestruir. Quão perto estamos desse filtro e o que isso significa para nossa sobrevivência como espécie? À medida que exploramos essas teorias, surge outra pergunta inquietante: estamos prestando atenção suficiente ao nosso entorno? Enviamos sondas espaciais e utilizamos telescópios avançados em busca de sinais, mas talvez nossas expectativas e métodos sejam limitados. Estamos procurando no lugar errado, ou talvez não estejamos fazendo as perguntas certas. O paradoxo de Fermi também nos leva a refletir sobre nossas próprias crenças e medos em relação à vida extraterrestre. Se encontrássemos uma civilização avançada, que implicações isso teria para nossa própria identidade e lugar no universo? Essa possibilidade pode ser tanto emocionante quanto aterradora, desafiando nossas noções sobre solidão e conexão. Além disso, o fato de não termos encontrado vida inteligente até agora não significa que ela não exista. O universo é um lugar imenso e em constante expansão, e o que hoje parece vazio pode estar cheio de surpresas amanhã. Quantos segredos o cosmos guarda que ainda não descobrimos? A ciência avança a passos largos, e cada nova exploração pode nos aproximar de respostas que hoje parecem inalcançáveis. Enquanto isso, continuamos buscando respostas em nosso planeta. A busca por sinais de vida, tanto em Marte quanto nas luas geladas de Júpiter e Saturno, nos mostra que a curiosidade humana não conhece limites. Que descobertas nos aguardam nos cantos mais escuros do nosso sistema solar? Poderia ser que a resposta para o paradoxo de Fermi esteja mais perto de casa do que pensamos. À medida que refletimos sobre essas perguntas, não podemos evitar sentir uma mistura de assombro e humildade. O paradoxo de Fermi nos lembra que, embora sejamos uma pequena parte de um universo vasto e misterioso, nossa curiosidade e desejo de entender o desconhecido são o que nos torna verdadeiramente únicos. Qual será o próximo passo em nossa busca por respostas? Que mistérios do cosmos estamos destinados a desvendar? A história da humanidade está entrelaçada com essas perguntas, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Assim, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que o paradoxo de Fermi não é apenas um desafio intelectual, mas também um convite a continuar explorando, a continuar perguntando e a continuar sonhando grande. A busca por vida no universo é uma jornada que apenas começa, e cada passo que damos nos aproxima de desvendar os mistérios que nos cercam. A origem da água na Terra é um enigma que tem intrigado cientistas e curiosos por igual. De onde vem este recurso vital que cobre aproximadamente 70% do nosso planeta? Para alguns, a resposta parece simples. Os cometas e asteroides que impactaram a Terra em seus primeiros dias poderiam ter trazido grandes quantidades de água. Mas, será essa realmente a única explicação? À medida que os cientistas têm explorado essa possibilidade, descobriram que, embora os cometas sejam ricos em gelo, sua composição não se alinha perfeitamente com a água que temos hoje. Além disso, os asteroides, que também poderiam ter desempenhado um papel nesse processo, apresentam características muito diferentes. Então, o que acontece com a água que está no interior da Terra? Poderia ser que parte dela se formou no próprio planeta, a partir de reações químicas profundas em seu interior? A ideia de que a água poderia ter se originado no manto terrestre ganhou atenção nos últimos anos.
Nas profundezas do nosso planeta, a milhares de quilômetros da superfície, podem existir condições que permitem a formação de água a partir de minerais e gases. Mas, como podemos ter certeza dessa teoria? Há quem argumente que a quantidade de água que poderia ser gerada dessa forma não seria suficiente para encher os oceanos. Isso nos leva de volta à pergunta inicial. De onde vem a água que vemos hoje? Não podemos ignorar o papel da atmosfera primitiva da Terra. Durante sua formação, o planeta estava rodeado de gases, entre eles vapor de água. Com o tempo, esse vapor se condensou e formou oceanos. Mas realmente podemos confirmar que isso ocorreu dessa maneira? A resposta continua incerta, já que os modelos de formação planetária são complexos e estão em constante evolução. Ao longo da história, foram propostas outras teorias interessantes. Por exemplo, alguns cientistas sugeriram que a água poderia ter chegado através de reações químicas no espaço, onde o hidrogênio se combina com o oxigênio. Mas isso é possível nas condições do espaço exterior? Cada nova pesquisa realizada traz mais perguntas sobre as condições sob as quais a água pode se formar e permanecer em estado líquido. Os estudos sobre a água em outros corpos celestes também oferecem pistas. Em Marte, foram encontrados indícios de água na forma de gelo, e em luas como Europa, acredita-se que exista um oceano sob sua superfície. Poderia ser que a Terra não seja o único lugar no sistema solar onde a água desempenhou um papel crucial na formação da vida. Isso abre uma nova série de questionamentos sobre a possibilidade de vida em outros mundos. A água, tão abundante e essencial na Terra, é na verdade um mistério químico. Por que suas propriedades são tão únicas? Sua capacidade de dissolver substâncias, seu ponto de ebulição e seu comportamento em diferentes temperaturas são aspectos que ainda fascinam os cientistas. Poderia ser que essas propriedades tenham algo a ver com sua origem? Cada descoberta realizada apenas adiciona mais complexidade à história da água em nosso planeta. A busca por respostas não para, e à medida que avançamos em tecnologia e conhecimento, novas teorias surgem e velhas crenças ficam para trás. Por exemplo, o que aconteceria se descobríssemos que a água na Terra provém de outra galáxia? Essa ideia poderia parecer tirada de um romance de ficção científica, mas a ciência sempre teve a capacidade de desafiar nossas noções preconcebidas. Nos últimos anos, a pesquisa sobre a água tomou um novo rumo, com cientistas explorando a possibilidade de que a água não seja apenas um recurso, mas um componente fundamental da própria vida. É possível que a água tenha uma memória, uma conexão mais profunda com os seres vivos que a cercam? Essa pergunta levou muitos a investigar as propriedades da água de maneiras que nunca antes haviam sido consideradas. A existência de água em outros planetas e luas também nos leva a contemplar a possibilidade de que a Terra não seja um caso isolado. Se a água é um ingrediente-chave para a vida, então a busca por outros mundos habitáveis se concentrará em encontrar corpos de água. Quantas outras formas de vida poderiam estar esperando para serem descobertas no vasto universo? O mistério da origem da água na Terra não é apenas um tema de interesse científico, mas também toca as fibras da nossa curiosidade humana. Nos convida a refletir sobre como um simples líquido moldou a vida como a conhecemos. A cada dia, à medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas e da escassez de água, é fundamental lembrar que a água é um recurso precioso e limitado. A ciência avança e, com ela, nossa compreensão da água e sua origem. No entanto, o enigma não será resolvido da noite para o dia. As respostas podem estar mais perto do que pensamos, mas também podem estar mais distantes. Em última análise, o mistério da água na Terra é um lembrete de que, embora tenhamos feito grandes avanços, ainda há muito mais a descobrir no vasto cosmos que nos rodeia. Cada nova resposta abre a porta para novas perguntas. E isso é o que torna a ciência tão fascinante. Qual será a próxima grande descoberta sobre a água que nos surpreenderá? Só o tempo dirá. No vasto oceano de mistérios que cercam nosso planeta, há um lugar que se destaca por sua inquietante reputação, o Triângulo das Bermudas. Este espaço, localizado entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, tem sido cenário de numerosos desaparecimentos inexplicáveis de barcos e aviões ao longo da história. Mas, por que essa área capturou a imaginação de tantos? Que segredos esconde em suas águas, desde há décadas? Incidentes surpreendentes têm sido documentados.
Um dos mais notórios foi o voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceram em 1945. Como é possível que um esquadrão completo tenha se desvanecido sem deixar rastro? Apesar da busca exaustiva, não foram encontrados destroços nem sinais de emergência. Este evento marcou o início de uma série de teorias que tentaram explicar o fenômeno. Algumas explicações apontam para a atividade humana, sugerindo que a navegação em condições adversas e a falta de experiência dos pilotos puderam ser determinantes. No entanto, essa teoria não satisfaz a todos. É possível que haja algo mais em jogo? Muitos especularam sobre a influência de fenômenos naturais, como tempestades, correntes marinhas e variações no campo magnético da Terra. Mas, até que ponto esses fatores podem contribuir para o desaparecimento de embarcações e aeronaves? Outro aspecto fascinante é a presença de um suposto triângulo de anomalias magnéticas. Disse que as bússolas podem se tornar erráticas nesta área, levando os navegantes a perder o rumo. Mas, isso é um fato comprovado? Existem estudos que sugerem que o Triângulo das Bermudas poderia estar em uma zona onde as anomalias geomagnéticas são mais comuns, mas a extensão de seu efeito continua sendo um enigma. Algumas teorias mais extremas surgiram ao longo dos anos, como a ideia de que o Triângulo das Bermudas é um portal para outras dimensões ou até mesmo o lar de civilizações avançadas. Poderia ser que essas ideias surgissem de nossa necessidade de encontrar explicações além do tangível? A fascinação pelo desconhecido nos leva a especular, mas e quanto aos fatos concretos? Os especialistas apontaram que, embora muitos desaparecimentos tenham ocorrido no Triângulo das Bermudas, não são mais frequentes do que em outras rotas marítimas. Então, por que este lugar tem sido objeto de tanta atenção? A resposta pode estar na combinação da história, do mistério e da narrativa que foi construída ao seu redor. A cultura popular alimentou o mito, transformando o triângulo em um cenário de filmes e livros que exploram o inexplicável. Algumas investigações recentes sugeriram que as condições meteorológicas extremas, como as chamadas ondas gigantes, poderiam ser responsáveis por algumas dessas desaparecimentos. Essas ondas, que podem atingir alturas surpreendentes, são difíceis de detectar e podem afundar barcos em questão de minutos. Mas, por que isso não foi documentado de maneira mais exaustiva? A resposta pode estar na natureza imprevisível desses fenômenos. O desaparecimento de barcos não é o único mistério do Triângulo. Também há relatos de aviões que desapareceram sem deixar rastro. O que poderia ter causado que esses voos se desvanecessem no ar? Muitos consideraram a possibilidade de falhas mecânicas, erros humanos ou até mesmo o impacto de fenômenos atmosféricos. No entanto, a falta de evidências concretas continua alimentando o enigma. A história do Triângulo das Bermudas não está isenta de lendas. Algumas pessoas acreditam que a área está amaldiçoada ou que há forças sobrenaturais em jogo. Que papel a superstição desempenha na percepção deste lugar? A curiosidade humana pelo inexplicável nos leva a buscar respostas em um âmbito onde a lógica parece falhar. Mas é possível que a verdade seja mais simples do que pensamos? Ao longo dos anos, foram realizados numerosos documentários e investigações sobre o Triângulo das Bermudas. No entanto, embora muitas teorias tenham sido coletadas, nenhuma conseguiu oferecer uma explicação definitiva. Estamos condenados a viver com esses mistérios, ou algum dia desvendaremos a verdade por trás desta enigmática região. A ciência continua explorando os limites do desconhecido, e cada nova teoria nos aproxima um pouco mais de compreender o que pode estar ocorrendo. À medida que nos aprofundamos no estudo do Triângulo das Bermudas, é fundamental manter uma mente aberta e crítica. A busca por respostas pode ser apaixonante, mas também deve ser guiada pela evidência e pela razão. Apesar da ausência de respostas claras, o mistério persiste, e com ele, nossa fascinação pelo desconhecido. Assim, da próxima vez que você ouvir sobre o Triângulo das Bermudas, lembre-se de que por trás de cada história há um oceano de perguntas sem resposta, que outros segredos poderiam estar aguardando em suas profundezas. A curiosidade humana é uma força poderosa, e enquanto houver mistérios, sempre haverá quem busque desvendá-los. A busca pela verdade é uma jornada interminável, e o Triângulo das Bermudas é apenas um dos muitos destinos neste vasto mapa de enigmas que nos cercam. Você já se perguntou por que o universo está se expandindo a uma velocidade cada vez maior? Esse fenômeno intrigante é atribuído ao que conhecemos como energia escura, uma das forças mais misteriosas do cosmos. Mas o que exatamente é essa energia escura?
E ainda mais importante, por que continua sendo um enigma para os cientistas? A energia escura representa aproximadamente 70% de todo o conteúdo do universo. No entanto, apesar de sua predominância, sua natureza continua sendo completamente desconhecida. Como é possível que algo tão fundamental para a estrutura do universo permaneça oculto à nossa compreensão? A resposta pode estar na complexidade das forças que regem nosso cosmos. Imagine que você está observando o céu noturno, milhares de estrelas brilhando com luz própria. Isso é apenas uma pequena parte do que existe. A matéria visível, que inclui estrelas, planetas e galáxias, representa apenas 30% do universo. O restante, esse vasto 70%, é dominado pela energia escura. Mas como sabemos que ela está lá, se não podemos vê-la nem medi-la diretamente? Os cientistas chegaram a essa conclusão por meio de observações da expansão do universo. À medida que o tempo avança, as galáxias se afastam umas das outras e o fazem cada vez mais rápido. Essa descoberta foi um grande golpe para a compreensão tradicional do cosmos, que pensava que a gravidade deveria estar freando essa expansão. No entanto, em vez de desacelerar, o universo parece estar acelerando. O que poderia estar causando esse fenômeno tão desconcertante? Uma das teorias mais aceitas é que a energia escura atua como uma espécie de pressão negativa que impulsiona a expansão do universo. Mas como se origina essa pressão? Aqui é onde entramos no terreno do mistério. Algumas hipóteses sugerem que poderia ser uma constante cosmológica, um valor que seria adicionado às equações de Einstein para descrever a gravidade em um universo em expansão. Mas, por que essa constante seria tão diferente de zero? Outras teorias propõem que a energia escura poderia ser uma forma de campo quântico que permeia o espaço. No entanto, isso levanta mais perguntas. Por que esse campo quântico não foi detectado em experimentos? É possível que estejamos olhando na direção errada? A busca por respostas a essas perguntas é um desafio que fascina os cientistas. A energia escura não é apenas um conceito abstrato. Tem implicações profundas em nossa compreensão do tempo e do espaço. Se o universo continuar se expandindo, o que acontecerá com ele no futuro? Alguns cientistas sugerem que isso poderia levar a um Big Freeze, onde as galáxias se separariam a tal distância que eventualmente se tornariam invisíveis entre si. Uma visão sombria, não é? Mas mesmo isso nos deixa perguntando: que implicações teria para a vida, o tempo e o destino do universo? Enquanto isso, a busca pela energia escura continua. Existem numerosos experimentos e observações em andamento que buscam desvendar esse mistério. Desde telescópios que medem a luz de galáxias distantes até missões espaciais que estudam a radiação cósmica, os cientistas estão montando peças de um quebra-cabeça que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Apesar de todos esses esforços, a verdade é que ainda estamos nas etapas iniciais de compreender a energia escura. É um lembrete do pouco que sabemos sobre o cosmos e da vasta gama de mistérios que ainda nos restam para resolver. Poderia ser que, à medida que avançarmos em nossa tecnologia e compreensão, finalmente consigamos desvendar esse segredo? Ou é possível que a energia escura seja um aspecto tão intrínseco do universo que nunca conseguiremos entendê-la completamente? A energia escura não apenas nos desafia a compreender nosso lugar no universo, mas também nos convida a refletir sobre nossa curiosidade inata, o que nos leva a buscar respostas para o desconhecido. Cada descoberta nos abre novas perguntas, e cada mistério nos aproxima da essência do que significa ser humano. Nossa busca por conhecimento e verdade. No final, a energia escura é mais do que um simples conceito científico. É um símbolo de nossa curiosidade, de nossa inquietação diante do desconhecido. E enquanto continuarmos perguntando, haverá um mundo infinito de mistérios a serem descobertos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais além do que podemos ver. A energia escura é apenas um dos muitos segredos que o universo guarda zelosamente, esperando para ser revelado. O que aconteceu há aproximadamente 65 milhões de anos que provocou a extinção dos dinossauros? Este é um dos grandes enigmas que ainda persiste na ciência e que tem fascinado gerações inteiras. Apesar de a teoria do meteoro ter ganhado popularidade, a verdade é que há muitos aspectos deste evento catastrófico que permanecem sem resposta. Por que os dinossauros não conseguiram se adaptar às drásticas condições que surgiram? Que outros fatores poderiam ter contribuído para sua extinção? O impacto de um asteroide na península de Yucatán é sem dúvida uma das teorias mais conhecidas.
Este evento, que se acredita ter liberado uma energia equivalente a milhares de bombas nucleares, criou uma cratera de mais de 150 quilômetros de diâmetro. Mas foi essa a única causa da extinção dos dinossauros? Alguns cientistas sugerem que poderia haver outras ameaças em jogo. A atividade vulcânica, por exemplo, teve um papel fundamental na modificação do clima da Terra naquela época. As erupções massivas no que hoje é a Índia liberaram enormes quantidades de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera. Essas erupções poderiam ter contribuído para a mudança climática e a destruição de habitats? Outra pergunta intrigante é: os dinossauros eram realmente tão vulneráveis a essas mudanças? Tem-se debatido muito sobre a diversidade de espécies naquele momento. Havia adaptações suficientes nos dinossauros para sobreviver a uma crise ambiental tão drástica? Enquanto alguns especialistas acreditam que a extinção foi um evento seletivo, outros sustentam que foi um processo muito mais complexo, onde as espécies não apenas lutavam contra o impacto do asteroide, mas também contra os efeitos da atividade vulcânica e a mudança climática posterior. O tempo também desempenha um papel fundamental neste mistério. A extinção não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo prolongado que se estendeu ao longo de milhares de anos. Como a duração deste evento influenciou a capacidade dos seres vivos de se adaptarem? Alguns cientistas sustentam que uma combinação de fatores, em vez de um único evento catastrófico, pode ter sido a chave para entender por que os dinossauros não conseguiram sobreviver. Um dos aspectos mais fascinantes desta história é a forma como foi investigada. Os paleontólogos têm utilizado diversas técnicas, desde a análise de fósseis até a pesquisa de sedimentos, para reconstruir o passado. Que segredos poderiam nos revelar os fósseis ainda não descobertos? A paleontologia é uma ciência em constante evolução, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do que ocorreu naquela época. À medida que novas tecnologias se desenvolvem, também surgem novas teorias. Por exemplo, alguns pesquisadores começaram a explorar a possibilidade de que doenças desempenhassem um papel na extinção. Vírus ou bactérias desconhecidas poderiam ter afetado os dinossauros? A ideia de que um organismo microscópico tenha tido um impacto tão grande pode parecer incrível, mas no mundo da biologia, muitas vezes o que é menor pode ter consequências surpreendentes. E quanto aos mamíferos que sobreviveram à extinção? Que características tinham que lhes permitiram se adaptar e prosperar em um ambiente tão hostil? Alguns cientistas acreditam que os mamíferos eram menores e, portanto, mais capazes de encontrar abrigo em momentos de crise. Foi essa a chave para sua sobrevivência? Além disso, não podemos esquecer o impacto que a extinção dos dinossauros teve na evolução futura. Seu desaparecimento abriu as portas para uma nova era em que os mamíferos, incluindo nossos ancestrais, poderiam se diversificar e evoluir. Como teria sido o mundo se os dinossauros nunca tivessem se extinguido? Apesar das numerosas investigações, a extinção dos dinossauros continua sendo um quebra-cabeça. As teorias são muitas, mas as respostas são escassas. Que novas descobertas nos aguardam no futuro? A ciência poderá finalmente desvendar este mistério que perdura há tanto tempo? O estudo da extinção dos dinossauros não se concentra apenas no passado, mas também nos oferece lições importantes para o presente. O que podemos aprender sobre a fragilidade dos ecossistemas e a importância da biodiversidade? Em um mundo onde a atividade humana está alterando rapidamente o clima, talvez a história dos dinossauros sirva como um lembrete de que até mesmo as espécies mais poderosas podem cair. A extinção dos dinossauros é um lembrete de que o universo está cheio de mistérios ainda por resolver. Cada nova pesquisa nos aproxima um pouco mais da verdade, mas ao mesmo tempo nos deixa com mais perguntas. Que outros segredos do nosso planeta e sua história estão esperando para serem descobertos? Assim, enquanto continuamos explorando este fascinante mistério, lembremos que cada resposta pode abrir a porta para novas incógnitas. A extinção dos dinossauros é apenas um capítulo na longa história da vida na Terra. E seu legado continua nos desafiando a investigar, questionar e aprender. Como tudo começou? A vida na Terra é um fenômeno surpreendente que tem fascinado cientistas e curiosos por séculos. Mas, apesar de todos os avanços em biologia e química, a origem da vida continua sendo um enigma que nos deixa perguntando: como surgiram as primeiras moléculas autorreplicantes que deram origem à diversidade de seres vivos que conhecemos hoje? Imagine um cenário em que as condições da Terra primitiva eram muito diferentes do que são agora. Um planeta cheio de vulcões,
mares de águas ricas em compostos químicos e uma atmosfera que ainda não tinha oxigênio. Nesse ambiente hostil, como se formou a vida? Os cientistas propuseram várias teorias, mas nenhuma conseguiu dar uma resposta definitiva. Uma das mais intrigantes sugere que, nessas condições, poderiam ter ocorrido reações químicas que deram origem às primeiras moléculas orgânicas. Mas o que são exatamente essas moléculas autorreplicantes? Imagine uma cadeia de moléculas que podem se replicar. Algo semelhante ao que acontece com o nosso DNA, que contém as instruções para construir e manter a vida. No entanto, a pergunta persiste: como se formaram essas cadeias de moléculas em um mundo desolado e agressivo? Alguns cientistas acreditam que a vida pode ter começado nas profundezas do oceano, onde as fontes hidrotermais forneciam o calor e os nutrientes necessários. Agora vamos parar um momento. E se a vida não começou na Terra? Essa é outra possibilidade que capturou a imaginação de muitos. A panspermia é uma teoria que sugere que a vida pode ter chegado ao nosso planeta do espaço, transportada por cometas ou meteoritos. Poderia ser que as primeiras moléculas autorreplicantes existissem em algum outro lugar do universo antes de encontrar seu caminho para a Terra? Isso abre um leque de perguntas sobre a existência de vida em outros planetas. A busca por respostas a essas perguntas levou cientistas a realizar experimentos fascinantes. Alguns recriaram as condições da Terra primitiva em laboratórios, tentando entender como se formaram as moléculas da vida. Nesses experimentos conseguiram sintetizar aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. No entanto, isso é apenas uma pequena parte do quebra-cabeça. Como passamos de simples aminoácidos a organismos complexos? A evolução também desempenha um papel crucial nesse mistério. Uma vez que as primeiras moléculas autorreplicantes apareceram, como evoluíram até se tornarem os seres vivos que conhecemos hoje? A teoria da evolução sugere que, ao longo de milhões de anos, as moléculas mais eficientes se replicaram com mais sucesso, dando origem ao surgimento de formas de vida cada vez mais complexas. Mas qual foi o primeiro organismo? Era uma célula simples ou algo mais complexo? Outro aspecto fascinante é a possibilidade de que a vida tenha uma origem comum. Poderia ser que todos os seres vivos na Terra, desde as plantas até os seres humanos, descendêssemos de um ancestral comum? Essa ideia tem profundas implicações sobre nossa conexão com o mundo natural e entre nós mesmos. Se todos compartilhamos uma origem, o que isso significa para nossa compreensão da vida? À medida que exploramos esses mistérios, nos deparamos com a biologia sintética, uma disciplina emergente que busca projetar e construir novas formas de vida a partir de moléculas. Os cientistas estão utilizando ferramentas de engenharia genética para criar organismos que possam realizar tarefas específicas, como produzir biocombustíveis ou medicamentos. No entanto, isso levanta novas questões éticas e filosóficas. Até que ponto devemos manipular a vida? Poderíamos, em nossa busca por respostas, criar algo que não possamos controlar? A busca pela origem da vida não é apenas uma questão científica, mas também filosófica. O que significa estar vivo? O que é a consciência? A ciência ainda está longe de responder a essas perguntas e cada avanço parece gerar mais interrogações. À medida que nos aprofundamos no mundo do microscópico, enfrentamos a complexidade da própria vida. A natureza encontrou uma maneira de se organizar e se replicar, mas o como e o porquê continuam sendo um profundo mistério. Enquanto refletimos sobre esses enigmas, é importante lembrar que a curiosidade humana é a faísca que impulsiona a pesquisa científica. Cada pergunta sem resposta é uma oportunidade para aprender mais sobre nosso mundo e nosso lugar nele. Assim, embora a origem da vida continue sendo um mistério, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. No final, o mistério da origem da vida não apenas nos convida a explorar as fronteiras do conhecimento científico, mas também nos encoraja a refletir sobre nossa própria existência. O que somos no vasto universo? Somos apenas um produto da química e da física, ou há algo mais profundo em nossa natureza? Ao buscar respostas, embarcamos em uma jornada que nos conecta com o cosmos e com todos os seres vivos que compartilham este planeta conosco. Lembrando-nos de que, em última análise, todos somos parte da mesma história. Quantas estrelas existem no universo? A resposta pode ser deslumbrante, mas o que é ainda mais intrigante é a matéria que não vemos. Existe uma grande quantidade de matéria no cosmos que escapa à nossa detecção.
Ela é chamada de matéria bariônica perdida, e sua existência levanta perguntas fascinantes sobre a natureza do nosso universo. Onde está? Por que não conseguimos encontrá-la? Os cientistas acreditam que a matéria bariônica, composta por prótons, nêutrons e elétrons, representa uma grande parte da matéria no universo. No entanto, apesar dos avanços na astronomia e na física, não conseguimos detectar toda essa matéria que deveria estar lá. Estaria ela oculta em lugares que ainda não exploramos? Ou poderia ser que nossa compreensão da física esteja incompleta? Estima-se que a matéria visível, ou seja, o que podemos ver na forma de estrelas, planetas e galáxias, constitua apenas uma pequena porcentagem do total da matéria no universo. Mas e a matéria bariônica que não conseguimos observar? Os cientistas formularam diversas teorias para explicar essa ausência. Algumas sugerem que poderia estar na forma de objetos massivos, como buracos negros ou planetas anões, enquanto outras pensam que poderia ser parte de estruturas maiores que ainda não conseguimos identificar. As simulações computacionais desempenharam um papel fundamental na busca por essa matéria perdida. Modelos que simulam a evolução do universo nos ajudam a entender como a matéria se distribui. No entanto, a discrepância entre o que vemos e o que se espera que exista continua a ser desconcertante. Por que há uma diferença tão grande entre a matéria detectada e a projetada? Além disso, há outra incógnita que se soma a esse enigma: a matéria escura. Essa forma de matéria, que não interage com a luz nem com outras formas de radiação eletromagnética, representa aproximadamente 75% do total da massa do universo. A matéria escura e a matéria bariônica estão entrelaçadas de uma maneira que não compreendemos totalmente. Poderia ser que parte da matéria bariônica perdida esteja, de alguma forma, oculta entre as sombras da matéria escura. Existem também teorias que sugerem que a matéria bariônica perdida poderia estar no espaço intergaláctico, na forma de gás quente ou frio. Esse gás, embora difícil de detectar, poderia estar presente em grandes quantidades. Mas nossa tecnologia atual não conseguiu identificá-lo. Como podemos saber se há mais matéria do que acreditamos no vasto vazio do espaço? Os telescópios têm sido ferramentas essenciais na busca por respostas sobre a matéria bariônica. A cada avanço na tecnologia, temos a esperança de que um dia consigamos observar esses componentes que nos escapam. No entanto, a pergunta permanece no ar: quando finalmente pudermos visualizar essa matéria perdida, será completamente diferente do que imaginamos? Outro aspecto intrigante é o papel que a matéria bariônica poderia desempenhar na formação de estruturas cósmicas. Se estiver presente em maiores quantidades do que pensamos, poderia influenciar como as galáxias se agrupam e na formação de aglomerados galácticos. Que implicações isso teria para nossa compreensão do universo e sua evolução? À medida que continuamos investigando, os cientistas enfrentam um dilema. É possível que toda a matéria bariônica nunca venha a ser detectada? A ideia de que há partes do nosso universo que permanecerão na penumbra é tanto emocionante quanto inquietante. Estamos condenados a viver na incerteza ou há um caminho para a clareza? O estudo da matéria bariônica perdida não apenas desafia nossas noções sobre o cosmos, mas também toca em temas mais profundos sobre o conhecimento humano. À medida que nos aprofundamos no mistério, percebemos que cada resposta pode levar a novas perguntas. Estamos preparados para aceitar que talvez, no vasto universo, algumas coisas permaneçam irremediavelmente ocultas? A busca pela matéria bariônica perdida é uma jornada rumo ao desconhecido, onde a curiosidade humana encontra os limites da compreensão. A ciência avança, mas sempre haverá enigmas que desafiarão nossa percepção. E nessa jornada, cada descoberta é um passo à frente, mas também uma porta que se abre para mais mistérios. A natureza do universo é um quebra-cabeça complexo, e cada peça que encontramos nos aproxima um pouco mais da imagem completa. Mas o que acontecerá quando finalmente encontrarmos a matéria bariônica que nos elude? Nos oferecerá respostas definitivas ou abrirá um novo capítulo de perguntas ainda mais intrigantes? Enquanto nos aprofundamos nos mistérios do universo, lembremos que a busca pelo conhecimento é uma parte essencial da experiência humana. A curiosidade nos impulsiona a continuar buscando e explorando, mesmo quando as respostas são evasivas. A matéria bariônica perdida é apenas uma das muitas incógnitas que nos aguardam no imenso cosmos, e sua resolução pode mudar completamente nossa percepção da realidade. Assim, enquanto seguimos em frente, não esqueçamos que cada mistério é uma oportunidade para aprender e crescer. A matéria bariônica perdida nos lembra que,
embora haja muito que não sabemos, cada pergunta que fazemos é um passo mais em direção à compreensão do nosso lugar no universo. Quando falamos sobre a consciência, nos adentramos em um território fascinante e misterioso. O que realmente significa ser consciente? É simplesmente a capacidade de pensar e raciocinar, ou há algo mais profundo oculto nas mentes dos seres vivos? A consciência animal tem sido objeto de estudo durante décadas e, embora tenhamos avançado em nossa compreensão, ainda há muitas perguntas que permanecem sem resposta. Em primeiro lugar, é importante entender que a consciência não é um fenômeno exclusivo dos humanos. Ao longo da história, temos observado comportamentos em outras espécies que sugerem um grau de autoconsciência. Mas como podemos medir algo tão intangível como a consciência? Alguns cientistas propuseram testes que tentam determinar se um animal é consciente de si mesmo. Por exemplo, o famoso teste do espelho é utilizado para avaliar se um animal reconhece seu próprio reflexo. Mas, será que esse é um método infalível? Realmente captura a essência da consciência? Vamos falar sobre alguns exemplos. Os golfinhos, esses inteligentes habitantes do oceano, demonstraram habilidades surpreendentes. Não apenas podem se reconhecer em um espelho, mas também exibem comportamentos complexos e sociais. Mas isso significa que são conscientes de si mesmos da mesma maneira que os humanos? E quanto aos elefantes, que também mostram reconhecimento em espelhos e possuem uma memória impressionante? Poderiam eles ter um senso de identidade semelhante ao nosso? Por outro lado, temos os corvos, aves que surpreendem os cientistas com sua capacidade de resolver problemas. Será que sua inteligência implica um grau de consciência? Esses pássaros são capazes de usar ferramentas e planejar ações futuras. No entanto, a pergunta persiste: tem uma autoconsciência consciente de sua existência e de seu entorno, ou simplesmente estão respondendo a instintos programados? O tema se torna ainda mais complexo quando consideramos os animais que vivem em manadas ou grupos sociais. As interações entre eles sugerem uma forma de consciência coletiva? As abelhas, por exemplo, se comunicam através de danças elaboradas para informar suas companheiras sobre a localização de fontes de alimento. Isso é um indício de que tem uma compreensão de seu entorno e de seu papel dentro da colmeia? Mas e a consciência individual nesse contexto? E não podemos esquecer nossos companheiros domésticos como cães e gatos. Será que eles têm consciência de suas emoções e das de seus donos? Muitos estudos demonstraram que os cães podem ler as expressões faciais dos humanos, mostrando empatia e compreensão. Então, é possível que experimentem uma forma de consciência emocional que os conecta conosco de uma maneira única. À medida que exploramos mais a fundo, surge outra pergunta intrigante: existem diferentes níveis de consciência? À medida que nos adentramos no reino animal, o espectro da consciência se amplia e diversifica. Poderíamos classificar os seres vivos de acordo com sua capacidade de serem conscientes? Desde os organismos unicelulares até as criaturas mais complexas, há um fio comum que une todos nessa busca por autoconhecimento? Os cientistas também se perguntam se a consciência é um fenômeno evolutivo. É possível que tenha surgido para ajudar as espécies a se adaptarem ao seu entorno. Os animais que são mais conscientes de seu ambiente podem ter uma vantagem na sobrevivência. Mas e as espécies que parecem carecer de consciência? São menos capazes de sobreviver ou simplesmente desenvolveram estratégias diferentes? A neurociência está começando a oferecer algumas respostas. À medida que investigamos o cérebro de diferentes espécies, descobrimos que a estrutura cerebral pode estar relacionada à consciência. Mas, será que a anatomia cerebral é suficiente para explicar a experiência consciente? Ou há fatores mais sutis em jogo que ainda não compreendemos completamente? A consciência animal também levanta questões éticas. Se certos animais são conscientes, quais são nossas responsabilidades em relação a eles? Devemos reconsiderar como tratamos as espécies que mostram sinais de autoconsciência. À medida que aprofundamos esse debate, a linha entre humanos e animais se torna cada vez mais difusa. À medida que avançamos na pesquisa, descobrimos que a consciência não é um conceito monolítico. Cada espécie pode experimentar a consciência de uma maneira única. Desde os mais simples até os mais complexos, cada ser vivo parece ter sua própria forma de compreender sua existência. Poderia ser que a consciência seja um espectro onde cada espécie ocupa um lugar diferente na escala? A pergunta final que fica é: algum dia chegaremos a compreender completamente a consciência animal?
À medida que continuamos explorando esses mistérios, é importante manter uma mente aberta e estar dispostos a questionar nossas suposições. A consciência pode ser um dos maiores enigmas que enfrentamos, não apenas sobre os outros, mas também sobre nós mesmos. Em última análise, a busca pela compreensão da consciência animal não apenas nos ajuda a entender as criaturas ao nosso redor, mas também a refletir sobre nossa própria existência e o que significa ser humano. O que ocorre quando o norte já não é o norte? No mundo da ciência, esse fenômeno é conhecido como a inversão dos polos magnéticos. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Ao longo da história do nosso planeta, foi demonstrado que os polos magnéticos mudaram de lugar em várias ocasiões, e o que é ainda mais inquietante, não há uma explicação clara de por que isso ocorre. O que isso nos diz sobre a Terra e seu comportamento? Para entender esse enigma, primeiro devemos lembrar que a Terra tem um núcleo interno e externo, onde as correntes de ferro fundido geram um campo magnético que protege nosso planeta da radiação solar. No entanto, esse sistema não é tão estável quanto parece. Em momentos de mudança, o campo magnético pode enfraquecer, o que provoca a inversão dos polos. Mas o que desencadeia essas mudanças? É um processo gradual ou ocorre de repente? Os cientistas descobriram que as inversões dos polos não seguem um padrão previsível. Algumas levaram milhares de anos para serem completadas, enquanto outras foram praticamente instantâneas. Esse comportamento errático levanta mais perguntas do que respostas. Que forças atuam no interior do nosso planeta para provocar essas mudanças? A falta de um modelo claro e consistente deixa os pesquisadores em um estado de incerteza. Imagine que de repente sua bússola começa a apontar para o sul em vez do norte. Como essas mudanças afetariam a vida na Terra? A inversão dos polos não é apenas um fenômeno geológico, também poderia ter efeitos significativos em nosso clima e nas espécies que habitam o planeta. A modificação do campo magnético poderia deixar a Terra mais vulnerável à radiação solar, o que poderia colocar em risco a vida como a conhecemos. Estamos preparados para enfrentar um mundo em que a bússola não nos indique o caminho correto? Os registros geológicos mostram que a última inversão dos polos ocorreu há cerca de 600 mil anos. Desde então, os cientistas têm observado o comportamento do campo magnético com grande interesse. No entanto, a frequência e o momento de futuras inversões continuam sendo um mistério. Estamos na contagem regressiva para uma nova mudança. Ou levará muito tempo até que voltemos a ver uma. Outro aspecto intrigante desse fenômeno é como os animais poderiam ser afetados. Muitas espécies, como as aves migratórias e as tartarugas marinhas, utilizam o campo magnético da Terra para navegar. Se os polos se invertessem de repente, essas criaturas poderiam se adaptar a um novo sistema de navegação? A ideia de que a natureza pode se reconfigurar em resposta a mudanças magnéticas levanta mais perguntas sobre a resiliência da vida em nosso planeta. Os pesquisadores também exploraram a relação entre as inversões magnéticas e a atividade geológica. Alguns estudos sugerem que poderiam estar conectadas a eventos como terremotos ou erupções vulcânicas. Mas há realmente uma relação direta? A falta de dados conclusivos torna este um campo de estudo fascinante, mas incerto. O mistério dos polos magnéticos também se estende além da Terra. Em outros corpos celestes, como Marte, foram observados padrões de inversão magnética, o que sugere que esse fenômeno poderia ser um comportamento comum nos planetas do Sistema Solar. No entanto, as diferenças na composição dos núcleos planetários complicam a busca por respostas definitivas. Poderia haver um padrão universal que ainda não descobrimos? A pesquisa sobre o magnetismo terrestre não é apenas vital para entender nosso planeta, mas também pode oferecer pistas sobre o futuro da humanidade. Se o campo magnético se enfraquecer ou se inverter, como nos prepararemos para enfrentar essas transformações? A tecnologia moderna pode fornecer algumas respostas, mas a incerteza continua sendo avassaladora. Além disso, temos que considerar o impacto que essas inversões poderiam ter em nossa tecnologia. Desde satélites até redes elétricas, muitas de nossas infraestruturas dependem do funcionamento adequado do campo magnético da Terra. Estamos preparados para enfrentar um mundo onde nossas ferramentas mais essenciais poderiam ser comprometidas? Em meio a todas essas incertezas, há um fio comum que se entrelaça em nossa busca por respostas: a curiosidade. Como seres humanos, temos tentado desvendar os segredos da Terra e do cosmos desde tempos imemoriais. À medida que exploramos esses mistérios,
também descobrimos mais sobre nós mesmos e nossa relação com o mundo que habitamos. A inversão dos polos magnéticos é apenas um capítulo na vasta narrativa do nosso planeta. Cada descoberta, cada pergunta que surge, nos aproxima um pouco mais da compreensão de como funciona nosso mundo. Enquanto enfrentamos esses enigmas, é fundamental lembrar que a ciência é uma jornada, não um destino. E nessa jornada, cada resposta nos leva a novas perguntas. Assim, da próxima vez que olhar para o céu ou usar uma bússola, pense no incrível mundo que nos rodeia e nos mistérios que ainda estão por descobrir. A história da Terra está cheia de surpresas, e em cada canto há um novo enigma esperando para ser resolvido. Vamos continuar explorando juntos. Quando olhamos para o céu estrelado, algo nos diz que não estamos sozinhos. Mas, por que a maioria da matéria do universo continua sendo um mistério absoluto? Falamos da matéria escura, uma entidade que compõe aproximadamente 95% do universo, mas que escapa à nossa compreensão. O que é realmente essa matéria escura que parece brincar de esconde-esconde conosco? A primeira pergunta que surge é: por que não podemos vê-la? A resposta é que a matéria escura não emite, absorve nem reflete luz de nenhuma maneira que possamos detectar. Isso significa que, ao contrário das estrelas, planetas e galáxias, simplesmente não podemos observá-la diretamente. Mas então, como sabemos que existe? Através de seus efeitos gravitacionais. Quando observamos como as galáxias se movem e como se agrupam em aglomerados, podemos inferir a presença de uma massa invisível que exerce sua influência. Seu efeito é real, embora sua natureza continue sendo um enigma. Pensemos na rotação das galáxias. Segundo as leis da física, as estrelas na periferia de uma galáxia deveriam girar mais lentamente do que as que estão mais perto do centro. No entanto, o que observamos é que as estrelas exteriores giram na mesma velocidade que as interiores. O que está causando esse comportamento estranho? A resposta parece ser a matéria escura. Sem ela, o universo como o conhecemos não poderia existir. Mas o que compõe essa matéria escura? Os cientistas propuseram várias teorias. Uma das mais populares é que ela é formada por partículas que ainda não detectamos. Fala-se de partículas como os WIMPs, que são partículas massivas que interagem fracamente, mas até agora não conseguimos capturá-las no laboratório. Estariam elas escondidas em algum canto do universo, rindo de nossos esforços para encontrá-las? A busca por essas partículas é um desafio que levou à criação de experimentos inovadores, alguns dos quais estão enterrados no gelo da Antártica, enquanto outros estão em laboratórios subterrâneos. Ao longo da história, houve momentos em que a ciência estava convencida de que havia encontrado respostas definitivas, apenas para perceber que estava olhando na direção errada. Poderia ser que a matéria escura não seja o que acreditamos? Alguns cientistas propõem que, em vez de ser uma forma de matéria, poderia ser uma manifestação da gravidade em escalas cosmológicas. Isso nos leva a perguntar: podemos confiar em nossas teorias sobre a gravidade? Se a matéria escura é uma ilusão, que outras verdades sobre o universo poderiam estar baseadas em suposições errôneas? À medida que aprofundamos nesse mistério, a ideia de que o universo está cheio de surpresas se torna mais clara. A matéria escura não é apenas um quebra-cabeça, mas também desafia nossa compreensão de como o cosmos funciona. Cada nova pista pode mudar nossa perspectiva e nos levar a descobrir algo completamente inesperado. Então, por que não conseguimos desvendar esse mistério? Uma razão poderia ser que a matéria escura não interage com a matéria normal da maneira que estamos acostumados. Isso significa que, apesar de estar por toda parte, não podemos simplesmente observá-la em ação. É possível que estejamos procurando nos lugares errados. Talvez precisemos mudar nossa forma de pensar e de investigar. A ciência avança através da curiosidade e da criatividade. E cada descoberta nesse campo pode abrir novas portas para a compreensão. Imagine um universo onde a matéria escura interage de formas que ainda não imaginamos. Que implicações isso teria para a nossa compreensão da física, da cosmologia e de nossa própria existência? A busca por respostas poderia nos levar a novas teorias que transformem nossa visão do cosmos. Enquanto isso, a matéria escura continua sendo um lembrete de que, apesar de nossos avanços, ainda há muito a descobrir. No fundo, esse mistério também nos fala sobre a natureza humana. A curiosidade é uma de nossas características mais distintivas, impulsionando-nos a explorar, questionar e buscar respostas.
A matéria escura representa não apenas um desafio científico, mas também um símbolo de nosso desejo inato de entender o universo que nos rodeia. No final, cada resposta que encontramos abre mais perguntas. Poderia ser que, em vez de buscar respostas definitivas, deveríamos abraçar o mistério como parte de nossa exploração. A matéria escura é um enigma que, embora não compreendamos completamente, nos inspira a continuar buscando. Cada descoberta, cada teoria e cada experimento nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério cósmico. Sem dúvida, a busca pela matéria escura é uma das aventuras mais emocionantes da ciência moderna. Então, enquanto você continua sua própria exploração do universo, lembre-se de que em cada pergunta sem resposta há uma oportunidade para a descoberta e a maravilha. O que realmente acontece no mundo do pequeno, no reino das partículas subatômicas? A física quântica, um campo fascinante e desconcertante, nos apresenta fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade. Como pode um objeto se comportar como uma partícula e uma onda ao mesmo tempo? Este é o enigma conhecido como dualidade onda-partícula, e é apenas uma das muitas surpresas que a mecânica quântica nos reserva. Imaginemos uma cena em um laboratório, onde um físico lança elétrons através de uma fenda. Se o experimento é observado, os elétrons se comportam como partículas, criando um padrão de impactos em uma tela que reflete seu passo individual. Mas se não é observado, esses mesmos elétrons parecem agir como ondas, gerando um padrão de interferência. O que isso significa? Será que a simples observação muda a realidade da qual fazemos parte? Essa ideia leva à intrigante noção do colapso da função de onda. Em termos simples, quando medimos uma partícula quântica, selecionamos um resultado específico entre um conjunto de possibilidades. Mas, o que acontece com todas as outras possibilidades? Elas realmente existem ou simplesmente se desvanecem no momento em que decidimos olhar? Este é um dilema que gerou numerosos debates e teorias, incluindo a criação de interpretações alternativas, como o famoso universo de muitos mundos, onde cada possibilidade se torna uma realidade em um universo paralelo. Mas não se trata apenas de como as partículas se comportam, mas de como nossas próprias percepções e crenças influenciam o mundo quântico. A consciência pode ter um papel na realidade quântica? Alguns cientistas e filósofos sugeriram que nossa observação pode afetar o comportamento das partículas, levantando questões sobre a natureza da própria realidade. Estamos de alguma forma criando o mundo que vemos? Além disso, o comportamento quântico se estende além dos elétrons. Pensemos nos fótons, as partículas de luz. Sua natureza também desafia nossas intuições. Um fóton pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e, ao ser medido, decide um estado específico. Isso nos leva a perguntar: a luz, em sua essência, é um reflexo de nossas próprias decisões? O entrelaçamento quântico é outro conceito que deixa qualquer um boquiaberto. Duas partículas podem estar tão intrinsecamente conectadas que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra. Não importa quão longe estejam. Como é possível que essa conexão ocorra mais rápido que a velocidade da luz? O que isso significa para a nossa compreensão do tempo e do espaço? Esse fenômeno gerou especulações sobre a existência de um tecido cósmico que une tudo no universo. Ao contemplar esses fenômenos, é natural perguntar sobre o impacto da mecânica quântica em nossa vida diária. A quântica realmente afeta nossa realidade cotidiana? Embora possa parecer que esses fenômenos estão distantes de nossa experiência, a verdade é que a tecnologia moderna se baseia em princípios quânticos. Desde os celulares até os computadores, a mecânica quântica está presente em nossa vida diária, embora nem sempre percebamos. A pergunta que persiste é: o que tudo isso significa para a nossa compreensão da realidade? A mecânica quântica nos convida a repensar o que acreditamos saber. O universo é um lugar determinista, onde tudo segue um caminho previsível. Ou é mais um lugar cheio de probabilidades e surpresas? Cada descoberta no campo quântico parece abrir a porta para mais perguntas do que respostas. A controvérsia sobre a interpretação da mecânica quântica permanece viva e enérgica. Desde Einstein, que se opunha à ideia de que Deus joga dados com o universo, até os defensores da interpretação de Copenhague, que abraçam a natureza probabilística da quântica, o debate continua. Poderemos algum dia chegar a um consenso sobre o que realmente está acontecendo no nível mais fundamental da matéria? Não se pode negar que a mecânica quântica revolucionou nossa compreensão do universo.
Nos levou a explorar conceitos que antes considerávamos impossíveis e nos mostrou que o mundo é mais estranho e misterioso do que jamais imaginamos. Cada nova descoberta abre um novo caminho de exploração, desafiando nossa percepção do que é real. Em última análise, a mecânica quântica não se trata apenas de partículas e ondas, mas do que significa ser humano em um universo tão complexo. Como nos relacionamos com a realidade, se o que consideramos real pode ser apenas uma construção de nossas percepções? À medida que nos aprofundamos mais no mundo quântico, percebemos que a jornada em direção à compreensão é tão emocionante quanto o destino em si. Ao encerrarmos esta sessão sobre o comportamento quântico, é essencial lembrar que, embora a ciência avance, muitos mistérios ainda permanecem por resolver. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, perguntando e desafiando o que acreditamos saber. A mecânica quântica não é apenas uma área da física, é um lembrete de que, na busca pelo conhecimento, o mais importante é nunca deixar de questionar. Que outros segredos do universo nos aguardam à medida que continuamos indagando? Dormir é uma das atividades mais comuns na vida humana e, no entanto, continua sendo um enigma. Por que precisamos dormir? O que realmente acontece em nosso cérebro enquanto estamos nesse estado de inconsciência? Essas perguntas intrigaram cientistas e filósofos durante séculos e ainda não temos respostas claras. O sono nos consome aproximadamente 1/3 de nossas vidas. Não é surpreendente, passamos um tempo considerável em um estado no qual não estamos conscientes do que nos rodeia. Mas, e se eu te dissesse que, apesar de sua importância, o propósito do sono continua sendo um mistério? Existem teorias que sugerem que o sono ajuda a consolidar a memória, mas isso não explica completamente por que experimentamos os sonhos. Falando em sonhos, você já teve um sonho tão vívido que parecia real? Os sonhos podem ser estranhos, aterradores ou até inspiradores. Mas, por que sonhamos? Alguns estudos sugerem que os sonhos podem servir como uma espécie de carga emocional, ajudando a processar experiências e sentimentos. No entanto, não há consenso sobre seu verdadeiro propósito. Além disso, o sono tem diferentes etapas, cada uma com características únicas. A fase REM, que é quando sonhamos mais intensamente, é fascinante. Durante essa etapa, nossos cérebros estão quase tão ativos quanto quando estamos acordados. Mas, por que nosso cérebro escolhe essa fase para sonhar? Que informação ele tenta processar? A privação do sono tem efeitos devastadores em nossa saúde física e mental. Mas por que é tão prejudicial? Quando não dormimos o suficiente, nosso corpo não consegue reparar tecidos, regular hormônios nem fortalecer nosso sistema imunológico. Não é curioso que algo tão simples como o sono tenha um impacto tão profundo em nossa saúde? Ao longo da história, diversas culturas tiveram crenças e mitologias sobre o sono. Desde os antigos gregos, que pensavam que os sonhos eram mensagens dos deuses, até as teorias modernas que os veem como um produto do subconsciente. O que essas crenças nos dizem sobre nossa relação com o sono? Estamos buscando respostas para perguntas que ainda não entendemos? A ciência avançou muito na compreensão dos ciclos do sono, e foram desenvolvidas tecnologias que nos permitem medir as ondas cerebrais e a atividade durante a noite. No entanto, apesar desse progresso, a função exata do sono continua sendo esquiva. É um estado de reparação, um mecanismo de sobrevivência, ou talvez uma viagem a um mundo interno que ainda não exploramos completamente? As diferenças na quantidade de sono necessária também são notáveis. Algumas pessoas se sentem descansadas após 6 horas, enquanto outras precisam de 8 ou mais. Que fatores influenciam essa variabilidade? É genética, ambiental ou uma combinação de ambos? A resposta pode ser mais complexa do que pensamos. E quanto aos distúrbios do sono? Desde a insônia até a narcolepsia, esses problemas afetam a qualidade de vida de milhões de pessoas. Por que alguns indivíduos sofrem mais do que outros? O estudo desses distúrbios pode oferecer pistas sobre a natureza do sono e sua importância em nossa vida diária. À medida que a ciência avança, foram propostas teorias intrigantes sobre o sono. Uma delas sugere que dormir poderia ser o momento em que nosso cérebro realiza conexões e associações, algo como um reinício que nos prepara para o dia seguinte. Mas, por que precisamos desse reinício? O que acontece em nosso cérebro que justifica essa necessidade? A conexão entre o sono e a criatividade também tem sido objeto de estudo. Muitos artistas e cientistas afirmaram que suas melhores ideias surgiram durante ou após um sonho.
O sono é uma forma de acessar uma parte de nossa mente que normalmente está oculta. Poderia ser uma porta para a criatividade que ainda não compreendemos completamente. O sono tem um papel crucial na regulação emocional. Muitas vezes, após uma boa noite de descanso, nos sentimos mais capazes de lidar com o estresse e a ansiedade. Mas, que mecanismos fisiológicos tornam esse efeito possível? O sono é um protetor de nossa saúde mental? Ou simplesmente um facilitador? A ciência do sono continua evoluindo e cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Seremos capazes de desvendar esse mistério no futuro? Talvez em algum momento compreendamos não apenas por que dormimos, mas também como aproveitar melhor esse tempo para melhorar nossa qualidade de vida. À medida que refletimos sobre o sono, é essencial lembrar que é uma parte fundamental de nossa existência. Nos conecta com nosso ser interior, nos permite sonhar e, acima de tudo, nos prepara para enfrentar o mundo. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando esses mistérios e talvez um dia descubramos todas as respostas que buscamos. Até lá, o sono continuará sendo um enigma fascinante em nossa vida cotidiana. Os neutrinos são partículas fascinantes que parecem desafiar nossa compreensão do universo. Mas, o que são realmente os neutrinos e por que são tão intrigantes? Eles são conhecidos como as partículas fantasma, porque, apesar de serem abundantes no cosmos, são incrivelmente difíceis de detectar. De fato, milhões deles estão passando pelo seu corpo neste exato instante, e você nem percebe. Imagine que um neutrino pode atravessar um ano-luz de chumbo sem encontrar nada que o detenha. Isso se deve ao fato de que eles mal interagem com a matéria. Muitas vezes, diz-se que são como fantasmas que flutuam pelo universo, passando despercebidos. Mas de onde vêm? Os neutrinos são produzidos em uma variedade de processos cósmicos, desde reações nucleares no Sol até explosões de supernovas. No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre eles. Uma das perguntas mais intrigantes é: que segredos os neutrinos poderiam estar escondendo sobre o universo? Sendo tão evasivos, os cientistas acreditam que poderiam oferecer pistas sobre alguns dos mistérios mais profundos do cosmos. Por exemplo, alguns estudos sugerem que poderiam estar relacionados à matéria escura. Essa substância misteriosa que compõe aproximadamente 25% do universo, mas que nunca conseguimos observar diretamente. Mas por que são tão difíceis de estudar? Para detectá-los, os cientistas construíram enormes instalações subterrâneas cheias de água ou gelo, onde buscam os pequenos sinais que eles deixam para trás quando muito raramente interagem com outras partículas. É um trabalho árduo e muitas vezes frustrante, já que a maioria dos neutrinos simplesmente passa sem ser notada. Vale a pena todo esse esforço? A resposta é um retumbante sim, porque cada descoberta sobre esses seres elusivos pode mudar nossa compreensão da física. Além disso, os neutrinos são de suma importância para a astrofísica. Por exemplo, quando uma supernova explode, libera uma quantidade colossal de energia e, no processo, emite uma grande quantidade de neutrinos. Esses neutrinos podem viajar através do espaço e chegar à Terra, trazendo consigo informações sobre os eventos que ocorreram milhões de anos-luz de distância. Assim, em certo sentido, os neutrinos são como mensageiros do universo, contando-nos histórias do que acontece nos cantos mais distantes do cosmos. Mas há ainda mais perguntas. Por que existem 3 tipos de neutrinos, elétron, muon e tau? E por que eles se transformam de um tipo para outro? Esse fenômeno é conhecido como oscilação de neutrinos e pode ter implicações significativas para nossa compreensão da física de partículas. O que isso significa para nossa ideia de matéria e energia no universo? Um aspecto fascinante dos neutrinos é sua relação com a matéria e a antimateria. Segundo algumas teorias, a criação de neutrinos pode ter desempenhado um papel crucial na assimetria entre a matéria e a antimatéria no universo. Se a matéria e a antimatéria foram criadas em quantidades iguais durante o Big Bang, por que só vemos matéria no universo atual? Os neutrinos podem ser uma chave para resolver esse quebra-cabeça. Imagine por um momento que os neutrinos também poderiam nos ajudar a entender a energia escura. Essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. Embora ainda não haja evidência concreta que vincule os neutrinos à energia escura, alguns cientistas estão explorando essa possibilidade, abrindo novas vias de investigação. No entanto, a pergunta mais intrigante continua sendo: o que mais os neutrinos poderiam nos revelar?
Cada novo experimento e cada avanço na tecnologia de detecção nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos que essas partículas ocultam. Nesse sentido, o estudo dos neutrinos é uma jornada contínua em direção ao desconhecido. À medida que os cientistas continuam sua busca, é possível que algum dia consigamos entender completamente o papel dos neutrinos no universo. Poderiam ser a chave para desvendar os mistérios da matéria escura e da energia escura? Só o tempo dirá. Mas o que é certo é que cada descoberta nos leva um passo mais perto de compreender não apenas os neutrinos, mas também o próprio tecido do universo em que vivemos. Em resumo, os neutrinos são muito mais do que simples partículas. São portas abertas para os mistérios do cosmos. Cada vez que um neutrino é detectado, dá-se um pequeno passo na exploração de um universo que continua sendo em grande parte desconhecido. A busca por esses fantasmas subatômicos não apenas nos ensina sobre eles, mas também nos convida a questionar o que sabemos sobre a própria realidade. Então, da próxima vez que você pensar no universo e seus mistérios, lembre-se dos neutrinos, essas pequenas partículas que poderiam mudar nossa compreensão de tudo. O enigma do gato de Schrödinger é um desses conceitos que parece saído de um romance de ficção científica, mas na verdade nos convida a questionar a própria natureza da realidade. O que aconteceria se eu dissesse que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Essa ideia, embora surpreendente, é precisamente o que o físico Erwin Schrödinger propôs em 1927 para ilustrar as peculiaridades da mecânica quântica. É um experimento mental que nos desafia a pensar sobre a natureza das partículas subatômicas e como se comportam no mundo quântico. A história começa com uma caixa fechada e um gato dentro. Junto ao gato, há um dispositivo que tem 50% de probabilidade de liberar veneno em um determinado tempo, segundo a interpretação quântica. Até que não abramos a caixa, o gato está em um estado de superposição, o que significa que está simultaneamente vivo e morto. Não é fascinante? Mas como pode algo ser duas coisas ao mesmo tempo? A resposta reside nas estranhas regras da mecânica quântica. No mundo cotidiano, as coisas são bastante claras. Um objeto está em um lugar ou em outro. Uma luz está acesa ou apagada. No entanto, no âmbito quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Esse fenômeno é chamado de superposição. Mas o que faz com que uma partícula decida em que estado colapsar ao ser observada? Quando abrimos a caixa e olhamos dentro, o gato deixa de estar em uma mistura de estados para se tornar um só. Mas o que ocorre antes de olharmos? O que significa realmente observar? A paradoxa do gato de Schrödinger levanta perguntas profundas sobre o papel do observador na mecânica quântica. Se a observação determina o estado de um sistema, isso significa que nossa percepção influencia a realidade? Isso nos leva a outra questão intrigante. A realidade é objetiva ou depende de nossa consciência? A ciência nos diz que o mundo físico existe independentemente de nós. Mas o experimento de Schrödinger sugere que nossa interação com ele é mais complexa do que pensamos. Ao longo dos anos, muitos tentaram explicar ou interpretar essa paradoxa. Alguns físicos se apoiam na teoria de muitos mundos, que propõe que cada vez que se faz uma observação, o universo se divide em múltiplas realidades. Em uma delas, o gato está vivo, e em outra, está morto. Isso soa como ficção científica, mas nos lembra que o universo pode ser muito mais estranho do que imaginamos. Por outro lado, a mecânica quântica não se limita apenas a experimentos mentais. Seus princípios foram confirmados por numerosos experimentos em laboratório. Como é possível que esses fenômenos tão estranhos sejam parte de nossa realidade cotidiana? A resposta está no pequeno mundo das partículas subatômicas, onde as leis da física clássica já não se aplicam. A dualidade onda-partícula é outro aspecto fascinante da mecânica quântica. A luz, por exemplo, pode se comportar como uma onda e como uma partícula, dependendo de como a medimos. Que implicações isso tem para a nossa compreensão do mundo? Poderia ser que a realidade não seja tão sólida quanto parece, mas sim mais fluida e mutável. Além disso, o colapso da função de onda é um dos maiores mistérios da mecânica quântica. Quando medimos uma partícula, seu estado quântico colapsa para um valor definido. Mas o que provoca esse colapso? É a observação que faz com que o universo assuma uma forma específica ou há algo mais profundo em jogo? As respostas continuam sendo elusivas e alimentam o debate entre físicos e filósofos.
À medida que exploramos essas perguntas, encontramos que o gato de Schrödinger não é apenas um enigma teórico, mas um símbolo da luta humana para entender a natureza da realidade. Uma realidade na qual a lógica e a intuição muitas vezes colidem, e onde os limites do nosso conhecimento são constantemente desafiados. Nesse contexto, o gato se torna um lembrete de que ainda há muito a descobrir, não apenas sobre o universo, mas também sobre nós mesmos. Enquanto refletimos sobre essa paradoxa, é importante lembrar que a ciência nem sempre tem respostas claras. Em vez de nos desanimar, esses mistérios devem nos inspirar. Eles nos convidam a questionar, a explorar e a buscar além do evidente. A curiosidade humana é uma poderosa motivação que nos levou a desvendar muitos segredos do cosmos, e cada um desses mistérios nos aproxima um pouco mais da verdade. A paradoxa do gato de Schrödinger nos abre a porta para um mundo onde a lógica pode não ser suficiente e onde a realidade pode ser mais estranha do que jamais imaginamos. Não esqueçamos que, assim como o gato na caixa, nossa compreensão do universo está em constante evolução e cada resposta que encontramos pode nos levar a novas perguntas. Estamos realmente prontos para enfrentar a complexidade da realidade ou preferimos permanecer na segurança do conhecido? A escolha é nossa e a jornada apenas começa. O tempo é um desses conceitos que parece tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Quando olhamos para um relógio, vemos os ponteiros se moverem, marcando o passar das horas, minutos e segundos. Mas, o que é realmente o tempo? É uma simples medida da duração dos eventos ou é algo mais profundo do que isso? À medida que exploramos a natureza do tempo, nos deparamos com perguntas que têm desconcertado cientistas e filósofos por gerações. Uma das perguntas mais intrigantes é: por que o tempo parece fluir em uma única direção? A experiência cotidiana nos diz que o tempo avança do passado para o futuro, mas a física nos oferece uma visão diferente. No mundo quântico, as partículas podem se comportar de maneiras que desafiam nossa compreensão tradicional do tempo. O que isso significa para nossa percepção da realidade? Outra questão fascinante é a relação entre o tempo e o espaço. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é um fundo fixo onde ocorrem os eventos, mas está intrinsecamente ligado ao espaço. De fato, o tempo pode se expandir e contrair dependendo da gravidade e da velocidade. Isso nos leva a perguntar: poderíamos experimentar o tempo de maneira diferente em diferentes lugares do universo? Imagine estar em um lugar com uma gravidade extremamente alta, como perto de um buraco negro. Nesse ambiente, o tempo se comportaria de maneira tão estranha que aqueles que estivessem longe desse campo gravitacional viveriam uma experiência temporal completamente diferente. O que aconteceria se pudéssemos viajar para esses lugares? Como mudaria nossa percepção do tempo? Além disso, o tempo está relacionado à entropia, uma medida da desordem em um sistema. A segunda lei da termodinâmica estabelece que, em um sistema fechado, a entropia tende a aumentar. Isso significa que a desordem sempre está em crescimento, o que, por sua vez, pode explicar por que lembramos do passado, mas não do futuro. É possível que o tempo e a entropia estejam intrinsecamente conectados em um nível fundamental? A possibilidade de viajar no tempo também tem sido um tema recorrente na ficção científica, mas é realmente possível? Embora algumas teorias sugiram que buracos de minhoca poderiam permitir viajar entre diferentes pontos no tempo e no espaço, a realidade é que ainda não encontramos evidências concretas de que isso seja viável. Estamos condenados a experimentar o tempo de maneira linear, ou há formas de desafiar essa noção? E se o tempo for uma ilusão? Como sugeriram alguns filósofos e físicos, o que isso significa para a nossa existência? Como afeta nossa compreensão do tempo em nossa vida cotidiana e em nossas decisões? Se o tempo é simplesmente uma construção de nossa mente, poderíamos aprender a viver no presente de uma maneira mais plena. A natureza do tempo também influencia como percebemos a memória. Lembramos de eventos do passado, mas essas lembranças não são representações exatas da realidade. Em vez disso, são reconstruções que podem mudar com o tempo. Até que ponto nossas memórias são confiáveis e como afetam nossa visão do passado? Adentrando mais na física, encontramos que a unificação da mecânica quântica e da teoria da relatividade continua sendo um dos maiores desafios da ciência moderna. Poderia ser que o tempo se comporte de maneira diferente nesses dois mundos? Se conseguirmos entender como essas teorias se entrelaçam, talvez obtenhamos uma visão mais clara do que realmente é o tempo.
À medida que refletimos sobre o tempo, também nos deparamos com o paradoxo de que, embora possamos medi-lo, não podemos capturá-lo. Uma vez que um momento passou, ele se torna parte de nossa história. Mas nunca voltará. Isso nos leva à pergunta: como podemos aproveitar melhor o tempo que temos? A conexão entre o tempo e a consciência também merece atenção. Como percebemos o tempo em momentos de intensa concentração ou em situações de perigo? Às vezes o tempo parece acelerar ou desacelerar. Que mecanismos em nosso cérebro estão por trás dessas experiências? Por fim, ao considerar o tempo, não podemos ignorar o desejo humano de compreender sua origem. Como o tempo começou e o que havia antes do Big Bang? Essas perguntas nos levam aos limites da ciência e da filosofia e à eterna busca por entender nosso lugar no universo. As respostas a essas perguntas não apenas nos ajudarão a entender o tempo, mas também aprofundarão nossa compreensão de nós mesmos e do cosmos. Talvez nunca obtenhamos respostas definitivas, mas o caminho em direção ao conhecimento é tão fascinante quanto o próprio mistério do tempo. No final, é essa busca por respostas que enriquece nossa existência e alimenta nossa curiosidade. O cérebro humano é um órgão surpreendente que tem fascinado cientistas e filósofos ao longo da história. Mas, o que realmente sabemos sobre ele? Apesar dos avanços na neurociência, muitas perguntas continuam sem resposta. Como é possível que um órgão de aproximadamente 1 quilo possa abrigar nossa consciência, nossos pensamentos e nossas emoções? A complexidade do cérebro desafia nossa compreensão, e cada resposta obtida parece abrir a porta para novas interrogações. Uma das perguntas mais intrigantes é: como se forma nossa autopercepção? Desde pequenos, desenvolvemos uma noção de quem somos. Mas, de onde vem essa consciência de si mesmo? Alguns estudos sugerem que essa autoconsciência pode estar relacionada à capacidade de refletir sobre nossas próprias experiências. No entanto, o processo exato pelo qual o cérebro constrói essa imagem de si mesmo continua sendo um mistério. Vamos falar sobre a memória. Como lembramos eventos passados e ao mesmo tempo esquecemos outros? A memória não é um simples arquivo onde armazenamos informações. É um processo dinâmico no qual o cérebro reconstrói lembranças a cada instante. Às vezes, essas lembranças podem ser imprecisas ou até completamente falsas. O que acontece em nosso cérebro quando isso ocorre? A resposta pode estar na forma como nossas emoções influenciam a memória. Mas, por que algumas emoções parecem intensificar nossas lembranças enquanto outras as apagam? Outra questão que desperta o interesse de muitos é o sonho. Por que dormimos e sonhamos? Durante o sono, nosso cérebro está incrivelmente ativo. Algumas teorias sugerem que o sono é essencial para o processamento da informação e a consolidação da memória. No entanto, o verdadeiro propósito dos sonhos e sua relação com a realidade permanece na penumbra. São simplesmente um subproduto de nossa atividade cerebral ou têm um significado mais profundo? A criatividade é outro aspecto do cérebro que nos deixa perplexos. De onde vêm as ideias inovadoras e os momentos de inspiração repentina? A criatividade parece surgir quando diferentes áreas do cérebro se comunicam de maneiras inesperadas. Mas podemos realmente medir ou prever a criatividade? As pesquisas nesse campo ainda são incipientes, e entender como funciona a criatividade poderia revolucionar nossa forma de pensar. A percepção do tempo também é um tema fascinante, porque às vezes sentimos que o tempo voa, enquanto em outras ocasiões parece parar. Alguns cientistas sugerem que a forma como processamos as experiências pode influenciar nossa percepção do tempo. Mas, é possível que o tempo seja simplesmente uma construção de nossa mente? Essa pergunta nos leva a explorar a relação entre o cérebro e a realidade. O cérebro humano também é capaz de se adaptar e mudar ao longo de nossa vida, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Como é possível que um órgão tão complexo possa se reorganizar e formar novas conexões? Essa capacidade de adaptação não é apenas essencial na recuperação de lesões, mas também pode influenciar nosso aprendizado e desenvolvimento pessoal. No entanto, as implicações da neuroplasticidade em nossa vida diária continuam sendo objeto de estudo. À medida que aprofundamos nosso entendimento sobre o funcionamento do cérebro, também surgem questões éticas. Até que ponto entendemos a relação entre o cérebro e o comportamento? Se pudéssemos mapear completamente o cérebro, teríamos a capacidade de prever nossas ações? A ideia de que o livre-arbítrio pode ser uma ilusão levanta profundas questões sobre a natureza de nossa humanidade.
O estudo do cérebro humano também nos leva à exploração das diferenças entre indivíduos. O que faz com que algumas pessoas sejam mais empáticas do que outras? As diferenças na estrutura e funcionamento do cérebro podem ser a chave para entender a diversidade em nossas emoções e comportamentos. No entanto, essas diferenças ainda não estão completamente compreendidas. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de estudar o cérebro. Métodos como a ressonância magnética funcional nos permitem observar como diferentes áreas do cérebro se ativam em tempo real. Mas, que limitações enfrentamos nesse campo? Ainda não desvendamos completamente os mistérios da comunicação entre neurônios. Cada descoberta parece levantar novas perguntas sobre como nossos pensamentos, emoções e ações estão interconectados. A conexão entre o cérebro e o corpo também é um tema intrigante. Como nossas emoções influenciam nossa saúde física? A pesquisa sugere que existe uma relação bidirecional entre o cérebro e o corpo. Mas até que ponto podemos controlar nossa saúde mental por meio do nosso bem-estar físico? Esta é uma área de pesquisa que pode ter um impacto significativo em nossa qualidade de vida. Por fim, o mistério do cérebro humano nos leva a uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano. O que nos torna verdadeiramente únicos? A capacidade de pensar, sentir e experimentar o mundo é um presente, mas também um enigma. A busca por respostas sobre o cérebro é, em última instância, uma busca por respostas sobre nós mesmos. Em conclusão, o cérebro humano é um vasto oceano de mistérios. Cada descoberta, cada resposta revela uma nova camada de complexidade. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando. Quem sabe que segredos ainda nos aguardam nas profundezas deste órgão extraordinário? A ciência avança, mas o mistério do cérebro continua vivo, desafiando-nos a compreender a essência de nossa existência. O que havia antes do Big Bang? Essa pergunta tem desconcertado cientistas e filósofos igualmente durante décadas. A teoria do Big Bang sugere que tudo o que conhecemos começou há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, quando toda a matéria e energia do universo se concentrava em um ponto extremamente denso e quente. Mas, e se eu te dissesse que o Big Bang não é o princípio absoluto? O que acontece se, na verdade, há algo além dessa explosão primordial? Imagine um imenso vazio, um estado em que o tempo e o espaço, como os entendemos, não existiam. Essa ideia, embora difícil de conceber, abre a porta a inúmeras possibilidades. Poderia ser que o universo que conhecemos seja apenas uma bolha em um mar infinito de universos? A teoria do multiverso sugere que há múltiplos universos coexistindo, cada um com suas próprias leis físicas. Mas como podemos provar algo tão abstrato? À medida que os cientistas exploram os limites do espaço e do tempo, encontram conceitos que desafiam nossa compreensão. Uma das perguntas mais intrigantes é: o que causou o Big Bang? Alguns sugerem que foi uma flutuação quântica em um vazio primordial, enquanto outros acreditam que poderia ter sido o resultado da colisão de duas dimensões. Mas, podemos realmente conhecer a causa de algo tão monumental? A noção de que o tempo tem um início nos leva a refletir sobre o próprio tempo. O tempo é uma constante universal ou uma ilusão criada pela nossa percepção? A física clássica nos diz que o tempo é linear, mas a teoria da relatividade de Einstein nos mostra que pode ser moldável, dependendo da gravidade e da velocidade. O que isso significa para nossas tentativas de entender a origem do universo? À medida que aprofundamos nesse mistério, descobrimos que as implicações do Big Bang são enormes. Se tudo começou com uma singularidade, então, qual é a natureza dessa singularidade? Era um ponto de infinita densidade ou simplesmente um estado que não podemos compreender com nossos atuais modelos físicos? Essa pergunta leva a outra. Há algum tipo de informação ou matéria que possamos recuperar dessa etapa inicial do universo? O Big Bang também levanta questões sobre o destino final do cosmos. Ele se expandirá para sempre? Ou eventualmente se contrairá em um Big Crunch? Alguns cientistas sugerem que o universo poderia experimentar ciclos de expansão e contração, um processo sem fim que desafia a ideia de um começo absoluto. Poderia ser que o Big Bang não seja mais do que um ciclo em um tempo eterno? Os avanços na cosmologia revelaram que, embora saibamos muito sobre a expansão do universo, há uma parte fundamental que ainda escapa à nossa compreensão: a energia escura. Essa força misteriosa constitui cerca de 70% do universo e é responsável pela aceleração da expansão.
o que é realmente a energia escura e como se relaciona com o Big Bang. Nesse contexto, também surge a pergunta se o Big Bang foi um evento único ou se houve outros na história do universo. Existem teorias que sugerem que nosso universo poderia ser o resultado de uma explosão em uma série interminável de ciclos de criação e destruição. Mas, como podemos verificar a existência de eventos semelhantes no passado? À medida que continuamos investigando, a busca por respostas sobre a origem do universo também nos leva à nossa própria existência. Por que estamos aqui? Que papel desempenhamos neste vasto cosmos que nasceu de um ponto diminuto? Essas perguntas filosóficas nos convidam a refletir sobre nossa conexão com o universo e o significado de nossas vidas. Os cientistas desenvolveram modelos matemáticos e simulações para tentar visualizar o estado do universo em seus momentos iniciais. No entanto, essas simulações sempre se baseiam em suposições que podem ou não refletir a realidade. O que aconteceria se estivéssemos interpretando mal os sinais do universo? Poderíamos estar nos aproximando de uma verdade completamente diferente do que imaginamos? A exploração da origem do universo também nos lembra da humildade do nosso conhecimento. Apesar dos avanços na ciência, ainda há tanto que não compreendemos. Cada descoberta gera mais perguntas do que respostas, e cada resposta nos leva a um novo mistério. Estamos realmente preparados para enfrentar a verdade sobre nossa origem? Ou a busca por respostas nos levará a caminhos incertos? Ao longo da história, a humanidade tem buscado entender seu lugar no cosmos, desde as antigas civilizações que olhavam para as estrelas até os cientistas modernos que utilizam telescópios e satélites. A curiosidade humana tem sido um motor poderoso. Que outros mistérios nos aguardam no futuro à medida que aprofundamos o estudo do universo? Em última análise, a pergunta sobre a origem do universo não é apenas científica, mas também profundamente filosófica. Nos convida a refletir sobre a natureza da própria existência, o tempo e nosso lugar neste imenso cenário cósmico. À medida que continuamos explorando, é provável que nos deparemos com mais mistérios que nos desafiem a expandir nossos horizontes e reconsiderar o que acreditamos saber. Então, o que nos reserva o futuro em nossa busca para entender a origem do universo? Conseguiremos desvendar os segredos do Big Bang e descobrir a realidade por trás de nossa existência? Talvez a resposta esteja além do que podemos imaginar, mas o que é indiscutível é que a curiosidade humana nos empurrará sempre para frente, buscando respostas no vasto e misterioso cosmos que nos rodeia. O que é a matéria escura e por que é tão intrigante? Apesar de ser um dos componentes mais importantes do universo, a matéria escura continua sendo um grande enigma. Os cientistas acreditam que ela constitui aproximadamente 85% de toda a matéria no cosmos. Mas aqui vem a pergunta-chave: por que não podemos vê-la? Ao contrário da matéria normal, que compõe estrelas, planetas e tudo o que conhecemos, a matéria escura não emite luz nem energia. É como uma sombra que se estende pelo universo, invisível aos nossos olhos e aos nossos instrumentos. Imagine por um momento que você está em uma sala escura. Você pode sentir a presença de objetos ao seu redor, mas não pode vê-los. Essa sensação de algo que está lá, mas que você não pode perceber, é semelhante ao que experimentamos com a matéria escura. Mas como sabemos que ela existe? Os cientistas chegaram a essa conclusão por meio da observação de galáxias e aglomerados de galáxias. Ao estudar seu movimento, descobriram que havia mais gravidade do que poderia ser explicada apenas com a matéria visível. Então, se não podemos ver a matéria escura, como podemos ter certeza de que realmente existe? Uma das teorias mais populares sobre a matéria escura é que ela é composta por partículas desconhecidas que não interagem com a matéria normal. Essas partículas, às vezes chamadas de WIMPs, ou partículas massivas que interagem fracamente, poderiam estar flutuando ao nosso redor sem que soubéssemos. Mas como poderíamos detectá-las? Até agora, os experimentos têm sido desafiadores, e embora tenham sido realizados esforços, as partículas de matéria escura têm eludido nossas melhores tecnologias. E se a matéria escura não for o que pensamos? Alguns cientistas sugerem que pode haver problemas em nossa compreensão da própria gravidade. Talvez a gravidade não atue da maneira que assumimos em grandes escalas. Isso abre a porta para perguntas ainda mais profundas. Poderia haver leis físicas que não conhecemos? Poderiam existir dimensões adicionais que influenciam nossas observações do universo? A ideia de que a matéria escura poderia ser uma manifestação de algo totalmente diferente é fascinante e desconcertante ao mesmo tempo.
Agora, explorando mais a fundo, há quem pense que a matéria escura poderia ser uma forma de energia escura. A energia escura é outra das grandes incógnitas do universo, uma força que parece estar acelerando a expansão do cosmos. Poderia ser que ambas, matéria escura e energia escura, estejam conectadas de alguma maneira? A busca por respostas a essas perguntas levou muitos cientistas a repensar conceitos fundamentais da física. Os telescópios e observatórios modernos têm sido essenciais nessa busca. Projetos como o Observatório da Universidade da Califórnia em Berkeley e o Telescópio Espacial Hubble ajudaram a mapear a distribuição da matéria escura no universo. No entanto, apesar desses avanços, ainda não conseguimos capturar uma imagem direta dessa substância misteriosa. É possível que um dia consigamos fazê-lo? No campo da cosmologia, a matéria escura também desempenha um papel crucial na formação de estruturas do universo. As galáxias e os aglomerados de galáxias se formaram graças à atração gravitacional da matéria escura. Sem ela, é possível que o universo que conhecemos hoje não existiria. Você consegue imaginar um universo sem galáxias, sem estrelas brilhando no céu? É um pensamento inquietante que nos leva a questionar nosso lugar no cosmos. A matéria escura também levanta questões sobre a história do universo. Se pudermos entender melhor o que é, poderíamos obter pistas sobre como tudo começou. O que aconteceu nos primeiros momentos após o Big Bang? A relação entre a matéria escura e a matéria normal poderia revelar segredos sobre a evolução do universo e seu destino final. Estamos destinados a viver em um universo que se expande para sempre, ou há um ciclo em que tudo colapsará novamente? Adentrando no campo da ficção científica, a matéria escura também inspirou inúmeras histórias na literatura e no cinema. Desde naves espaciais que utilizam energia escura como fonte de propulsão, até civilizações inteiras que dependem da matéria escura para sua existência. Essas narrativas não apenas entretêm, mas também nos convidam a refletir sobre as possibilidades do desconhecido. O que nos reserva o futuro no estudo da matéria escura? Poderia ser que a chave para entender a matéria escura esteja mais perto do que pensamos? Novos experimentos e tecnologias estão em desenvolvimento, buscando detectar essas partículas esquivas. A colaboração internacional de cientistas no desenvolvimento de detectores subterrâneos e aceleradores de partículas pode ser o caminho para a descoberta. Estamos a um passo de desvendar um dos maiores segredos do universo? Finalmente, é importante considerar o impacto que a busca pela matéria escura tem em nossa compreensão do mundo. Ela nos obriga a questionar nossas crenças, a desafiar nossas teorias e a expandir nossa curiosidade. À medida que continuamos explorando esse mistério, ela nos lembra que há muito mais a descobrir no vasto cosmos. A matéria escura pode ser invisível, mas sua influência é inegável. Que outros segredos nos aguardam na escuridão do universo? A busca continua, e cada resposta abre novas perguntas, mantendo viva a chama da curiosidade humana. O que há por trás dos mistérios que nos cercam? Em um mundo cheio de perguntas sem resposta, a curiosidade humana nos impulsiona a buscar explicações, a desvendar o desconhecido. A ciência, a filosofia e nossa própria existência se entrelaçam em uma dança de incerteza e assombro. Esses mistérios não são apenas um desafio intelectual, mas um lembrete do pouco que realmente sabemos e de quantas perguntas ainda permanecem na penumbra. Por que é tão fascinante explorar esses enigmas? Cada mistério nos convida a olhar além do evidente, a questionar nossas crenças e a expandir nossos horizontes. A incerteza pode ser inquietante, mas também é o motor que impulsiona o avanço do conhecimento. Reflexionemos por um momento. O que significaria para a humanidade desvendar todos os segredos do universo? Perderíamos a magia do desconhecido ou, pelo contrário, encontraríamos novas perguntas ainda mais profundas? Consideremos a paradoxa de Fermi, por exemplo. Se o universo é tão imenso e diverso, por que não encontramos evidências de outras civilizações? Esse enigma nos leva a nos perguntar sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos em um cosmos aparentemente solitário. Estamos realmente sozinhos? Ou há algo que ainda não conseguimos compreender? As respostas, se é que existem, podem mudar nossa perspectiva sobre a vida e o próprio universo. A origem da água em nosso planeta é outro mistério intrigante. De onde veio esse recurso vital que sustenta toda forma de vida? As teorias são diversas, mas a falta de consenso nos mostra que há muito mais a descobrir. Que segredos guarda nosso próprio lar no sistema solar?
Esse tipo de perguntas nos lembra que muitas vezes o mais familiar pode ser o mais enigmático. A história do Triângulo das Bermudas também é um claro lembrete da complexidade do mundo que nos rodeia. Desaparecimentos inexplicáveis e teorias que vão desde o científico até o paranormal nos convidam a refletir sobre os limites de nossa compreensão. Esses eventos são simples coincidências ou há algo mais profundo em jogo? A busca por respostas nos leva a explorar não apenas o fenômeno em si, mas também a natureza humana e seu desejo de encontrar sentido no incompreensível. A energia escura e a matéria escura são conceitos que desafiam nossas noções mais básicas sobre o universo. O que são realmente essas forças invisíveis que parecem governar o cosmos? A falta de compreensão sobre sua natureza nos confronta com perguntas fundamentais sobre a estrutura mesma do universo. Estamos à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. Ou ainda estamos longe de entender a verdadeira essência do que nos rodeia? A extinção dos dinossauros e a origem da vida são dois dos grandes mistérios que nos conectam com o nosso passado mais remoto. Como ocorreu realmente essa catástrofe que apagou os gigantes terrestres da face da Terra? E ainda mais, como surgiram as primeiras moléculas que deram início à vida tal como a conhecemos? Essas perguntas não são apenas científicas, mas também nos tocam em um nível existencial, conectando-nos com a história do nosso planeta. A consciência animal e o cérebro humano são outros enigmas que nos convidam a refletir sobre nossa própria natureza. O que significa ser consciente? Os animais são capazes de experiências subjetivas? Ao explorar esses temas, não apenas indagamos na mente de outros seres, mas também enfrentamos a questão do que nos torna humanos. Estamos preparados para aceitar que a consciência pode não ser uma característica exclusiva de nossa espécie? O tempo, esse conceito que parece tão familiar, é na verdade um dos maiores mistérios que enfrentamos. O que é o tempo? Por que se sente tão linear quando, no fundo, os cientistas nos dizem que é muito mais complexo? A busca para compreender o tempo nos leva a questionar nossa própria existência e o fluxo de nossas vidas. Estamos realmente presos em uma linha temporal ou há mais dimensões esperando para serem exploradas? Por último, a paradoxa do gato de Schrödinger e o comportamento quântico nos mostram que a realidade pode ser mais estranha do que pensamos. É possível que o mundo não seja tão sólido e previsível como acreditamos? Ao refletir sobre essas questões, não apenas desafiamos nossa compreensão da física, mas também enfrentamos a própria natureza da realidade. A origem do universo e a matéria escura são temas que, embora complexos, nos lembram a fascinação que sentimos pelo desconhecido. Cada pergunta sem resposta é uma porta aberta a novas possibilidades e descobertas. Que segredos se escondem na vastidão do cosmos e nos recantos de nossas próprias mentes? A busca por respostas é uma jornada interminável, uma jornada que nos une em nossa curiosidade compartilhada. No final, o que realmente importa não é apenas encontrar respostas, mas o caminho que percorremos na busca pela verdade. Cada mistério que exploramos nos enriquece e nos motiva a continuar indagando, a continuar perguntando. A curiosidade é o motor do conhecimento e, embora nunca cheguemos a resolver todos os enigmas, o simples fato de questionar é o que nos torna humanos. Então, você está pronto para continuar explorando o desconhecido? A aventura apenas começa.